Caríssimos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Carlos, amado povo de Deus que está em casa ou no trabalho, aonde você está nos acompanhando pela Rede Vida, hoje aqui nós nos encontramos com alegria para celebrarmos São João Batista. João Batista é aquele homem que foi assim chamado como um dos grandes profetas, os maiores profetas, e assim concluiu a sua missão. Ora, meus irmãos e irmãs, nós temos que entender esse chamado de João Batista também para a nossa vida, como caminhada de fé. Muitas vezes nós recebemos o chamado de Deus e assim devemos colocar em prática. Acreditar que Deus tem um plano e um projeto para nós é a primeira certeza que nos faz caminhar. Quando João Batista ele se coloca no caminho do discipulado desse Deus, ele entende que essa preparação deveria ser a partir da sua vida. Então ele se coloca a serviço. Meus irmãos e irmãs, se colocar a serviço do reino e do projeto de Deus é o primeiro sentido da nossa vida. A nossa primeira vocação é a vocação à vida. Um dia nós fomos chamados. Hoje nós ouvimos, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos teceu, o Senhor nos preparou. Esse chamado, ele deve ser primeiro, um chamado que serve ao outro. Quando a Virgem Maria prontamente entendeu o chamado de Deus para a sua vida, a palavra vai dizer que ela se coloca prontamente a visitar a sua prima Isabel. Ela saiu de si e foi até o encontro de sua prima Isabel, que mais precisava. Esse homem, ele vai para o deserto para poder se preparar e proclamar aquele que viria depois dele. Quem veio depois de João Batista? Jesus. E hoje ele fala, virá aquele que eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias, as suas próprias correias. Porque, meus irmãos, teve um grupo que chegou diante de João Batista e disse assim, olha, tem um tal de Jesus aí, que chegou, está fazendo um milagre, está arrebanhando uma multidão, o que você tem a dizer sobre isso? Daí João Batista vai dizer, olha, chegou aquele que veio fazer a vontade do Pai, assim como eu faço a vontade do Pai, agora então é enviado aquele que veio fazer a vontade do Pai, Jesus. Que ele cresça e eu diminua. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós começamos a confiar em Deus. Nós começamos a colocar os nossos planos, os nossos projetos, aquilo que nós oramos nas mãos de Deus. E nós começamos a parar de viver do saudosismo. Porque na minha época, porque do meu jeito, porque eu fiz assim. Muitas vezes dentro da comunidade existe isso, né? E às vezes nós não entendemos que quem faz é Deus. Quando João Batista entendeu isso, ele termina a sua missão, cumpre a sua missão, para que agora Jesus possa continuar a sua. Assim também deve ser na nossa casa. Devemos ser homens e mulheres desapegados. Entender que quando Deus ele nos chama, Ele também nos dá as condições necessárias para que a obra aconteça. E aí então, nós destravamos a língua do céu da boca, como Zacarias, e começamos a proclamar as obras de Deus. Por que Zacarias ficou mudo? Porque ele não acreditou naquilo que Deus poderia fazer. Ou seja, ele colocou uma condição necessária somente a partir daquilo que ele viu. Não. Então, eu aceito o projeto de Deus e quem faz é Deus. Quando Deus ele chama alguém para algo, Ele chama, mas Ele também dá as condições. Então, meu irmão, minha irmã, nós não somos os salvadores da pátria. Nós não devemos acreditar que só a nossa forma de rezar é a certa, só o nosso jeito de rezar é o certo, ou ficarmos presos ao saudosismo de um passado. Não, não é isso que Deus quer para nós. Que Ele cresça e eu diminua. É a vontade de Deus para a nossa vida. Se Deus nos dá um projeto, se Deus nos dá uma vocação, se Deus nos dá um chamado, se Deus nos coloca no serviço na comunidade, é Ele que garante, é Ele que sustenta. Se Deus te chamou para o matrimônio, é Ele que sustenta o teu matrimônio. Hoje nós estamos celebrando aqui o aniversário de casamento de muitos casais. Então é Deus que tem sustentado o casamento de vocês. João Batista foi um homem que se desprendeu e entendeu que Deus o chamou, mas quem o sustentou
foi Deus. E no momento certo ele também entendeu que ele precisou sair de cena para que continuasse a missão, porque ele não era preso aqui ao chamado. Ele entendeu que ele era apenas um instrumento. Então eu sempre digo, nós não estamos formando pessoas para fazer fã-clube para nós. Nós estamos formando discípulos para Jesus. Então, quando nós entendemos isso, a pessoa que você está rezando pela conversão dela, alguém que você está pedindo, continue rezando, acredite, você irá fazer a sua parte, mas terá um momento que você irá entender que não dependerá só de você. Então você se silencia e deixa Deus ser Deus na tua história e na tua vida. Talvez você na sua casa possa estar rezando por alguém. Você na sua casa possa estar pedindo, Padre, eu quero tanto a conversão desta pessoa. Coloque nas mãos de Deus, acredite, seja esse João Batista que aponta para o Senhor, é aquele que aponta, mas aquele que entende que não é ele que faz, mas é Deus que faz. Quando a gente entende isso, nós aprendemos a confiar, que ele cresça e eu diminua. É essa a vontade de Deus para a nossa vida. Se o Senhor crescer no teu casamento, o seu casamento vai dar certo. Se o Senhor crescer no seu trabalho, o seu trabalho vai dar certo. Se o Senhor crescer em tudo aquilo, na missão, na nossa caminhada de fé, no nosso ministério, nós temos tudo a poder, tem tudo para dar certo, mas quando Ele realmente cresce. Agora, quando é nós que queremos crescer, quando é nós que achamos que nós fazemos, quando é nós que queremos ser o protagonista, nós perdemos o foco da missão e nós saímos de fato, meus irmãos e irmãs, do projeto e da vontade de Deus. Confia, a palavra de ordem é confiança. Vamos confiar no Senhor, faça a sua parte e o resto quem faz é Deus. Se Ele te chamou, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.